o processo transexualizador do Sistema Único de Saúde, né, que tem todo o processo já instituído a partir de 2008, né, e depois uma portaria de 2011. Mas só que a gente tem um processo específico em Minas Gerais, né, e particularmente na cidade de Juiz de Fora. Então é com muito prazer que eu convido à mesa a Marina Guimarães, médica de família da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Convido à mesa o professor Marco Aurélio Prado, da Universidade Federal de Minas Gerais. E a Dandara Felícia Oliveira, coordenadora da Associação das Travestis, Transsexuais, Transgêneros de Juiz de Fora, Astra. Então, o meu lugar aqui é um lugar de mediador e provocador de debates, né? E aí aproveito, então, já para passar a palavra para a Marina. Acho que a gente vai precisar de uma assessoria powerpointística. Para deixar em modo... Bom, gente, primeiro vou dar minha boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, e é muito bom ocupar espaços de discussão dessa temática. Já tem muito tempo que eu não ocupo esses espaços. Aí eu agradeço a professora Juliana, que me chamou para substituí-la, o professor Marco, que reforçou o convite, né? E antes de iniciar a minha fala, eu queria me apresentar um pouquinho para poder fazer um sentido do olhar que eu vou trazer. No material de divulgação até do evento, eles me apresentaram, eu fui apresentada como doutora, né, mas eu não sou doutora, eu tenho mestrado, eu sou médica com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. E eu realizei uma pesquisa antropológica lá no Instituto, com documentos do Ministério da Saúde que regem a temática que eu vou apresentar aqui para vocês, que é dos direitos sexuais e reprodutivos. Foco muito voltado para a saúde mesmo, né? Eu sou médica da família aqui, da Prefeitura de Juiz de Fora, mas eu também não vou representar aqui a Secretaria de Saúde. Meu papel aqui não é de representação institucional. Pode passar, por favor. Hoje eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão e uma análise conjuntural a partir de certos marcos temporais do ano 2000, até o fim do primeiro ano do governo Dilma, mais ou menos. E talvez provocar vocês sobre o cenário atual. Não sei se será um movimento fácil para vocês, porque para mim não foi fazer esse estudo para apresentar para vocês. E eu vou me valer da minha pesquisa de mestrado, estou até citando aqui porque muitas coisas que eu vou trazer estão nessa pesquisa, estão nessa dissertação, aí para não ter que ficar citando posteriormente, né? E nela eu fiz um desenho conjuntural que eu acho que vai ser muito útil para a análise que eu vou trazer. Tá? Eu vou usar algumas falas de entrevistas que eu realizei também, né? Foi um estudo de antropologia documental, mas com entrevistas. Tá? E aí eu vou contar um pouquinho dos bastidores políticos, de coisas que eu vivi e de coisas que as entrevistas trouxeram para mim também. Tá? Aí eu vou fazer só um parêntese aqui, porque é um assunto muito sério, né? Mas uma coisa que eu acho super legal da pesquisa é o tom de novidade que ela traz. É como se a gente estivesse fazendo uma espécie de fofoca aqui, né? Eu vou trazer novidades, coisas que eu vivi que talvez não tenham oportunidade de outros espaços disseminar isso de uma forma tão interessante quanto várias pessoas me ouvindo. Tá? Pode passar. Então, para começar, eu quero trabalhar com vocês um conceito que a gente fez, que a gente inaugurou na minha dissertação, que é o governo clínico. Tá? Vamos pensar no Estado brasileiro, com seus braços institucionais, como um governo clínico. Né? Vamos pensar neste governo clínico para analisar como evoluiu a governabilidade das políticas sexuais e reprodutivas a partir do ano 2000, né? Principalmente a saúde.
Eu vou pedir para vocês que se esforcem um pouquinho nesse conceito, porque apesar da gente estar num momento super tenebroso, esse conceito de governo clínico ele se aplica muito ao que a gente está vivendo aqui agora, no cenário Brasil como um todo, e faz até, quando a gente pensa nesse conceito, faz a gente até pensar o quanto que esse governo Bolsonaro ele é mais cruel do que sem esse conceito. Assim, para mim, depois que eu comecei a pensar nesse conceito aplicando ao governo Bolsonaro, um exercício que eu ainda não tinha feito, para mim foi um pouco pesado. Assim. Há um aspecto específico no cenário político brasileiro quando a gente compara a produção dos principais documentos de saúde com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Nesses documentos eu me refiro principalmente àqueles que se desdobram das políticas, como os protocolos de conduta profissional e para gestores estaduais e locais, né, dos municípios e tal. O Ministério da Saúde ele é um dos grandes publicadores ou fomentadores desse tipo de dispositivo. Há centenas de publicações em forma de protocolos, políticas, guias, folders, cartilhas. Basta vocês entrarem no site do Ministério da Saúde e pesquisar o que ainda não foi retirado de lá. Tá? Ainda que as sociedades médicas, que não são instituições governamentais, publiquem suas diretrizes, muitas vezes elas são financiadas ou validadas pelo Ministério. Então a gente pode dizer que o Brasil ele vive sim um fenômeno de governo clínico. Agora, como que funciona esse governo clínico? São formas de ação institucional do Estado sobre as coletividades. Ele faz uso do campo político e do campo científico como regimentação das pessoas, profissionais, gestores, população. É o governo de condutas, por exemplo. Ele protocola condutas médicas da enfermagem. Ele traz a etiqueta profissional do que pode e do que não pode. Ele categoriza patologias, prioridades, tipos de pessoa, o como supervisionar certos tipos de pessoa e populações. Ele é um padronizador. No nosso ponto de análise aqui, que eu trago para vocês, ele se utiliza de ações e publicações como dispositivos pedagógicos. E há um processo constante de negociações entre os atores sociais envolvidos. E aí a gente não pode deixar de falar sobre... Pode deixar ainda. Então, assim, há um processo constante de negociação entre esses atores envolvidos. E a gente não pode deixar de falar da militância e dos grupos conservadores. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que existe um papel aí muito importante de disputa, de campo de disputa das militâncias e dos grupos conservadores. Né? E isso impacta em vários aspectos, e eu vou exemplificar alguns para vocês aqui. Né? Quando você lança uma política, o quanto que você pode reordenar as práticas dos profissionais, o que é prioritário ou não. Eu chego num posto de saúde, eu tenho teste rápido para grupos ou não tenho. Reconfigurar os gastos em saúde, onde eu vou investir dinheiro. O escopo de responsabilidade dos profissionais no cuidado, a própria noção do que é cuidado, saúde, doença e os tipos de pessoas a serem cuidadas. E aí isso inclui também como elas são compreendidas, reconhecidas ou apagadas. Nos pontos do gênero e da sexualidade, de 2000 para cá, a gente pode então somar isso tudo dizendo que há disciplinas científicas e normatização dos padrões. Então você gesta as concepções dos profissionais e você gera a natureza do gênero e da sexualidade e a educação que as pessoas devem receber. Porque os profissionais de saúde são cobrados como educadores também. Pode passar, por favor. E nessa lógica padronizadora, a gente pode conseguir pensar na demarcação de concessões e de compromissos que existem com diferentes regimes da sexualidade. E aí eu vou fazer uma citação direta ao Sérgio. Ele vem debatendo isso nos últimos anos, e aí na dissertação a gente trabalhou isso também, em que você tem, sim, convivendo concomitantemente vários regimes de sexualidade, e eles concedem uns com os outros em determinados lugares, dependendo das disputas que são possíveis serem feitas. Tá? Isso influi diretamente na forma como os direitos são conquistados ou perdidos no Brasil. E aí eu vou pedir para vocês para a gente utilizar alguns marcos temporais. Eu não vou aqui esgotar o assunto, porque é praticamente impossível numa fala esgotar, e eu não quero hierarquizar também. Eu vou trazer alguns marcos temporais, eu vou deixar vários de fora, inclusive. Eu vou usar alguns que foram importantes e alguns que são importantes para a minha análise. E aí eu vou voltar um pouquinho... vou voltar para o ano 2000, né? Eu vou falar dessa publicação, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM. E por que é importante falar dos ODM? Né? Os ODM eles foram lançados nos anos 2000, na Cúpula do Milênio. É um documento que foi assinado por 189 países membros da ONU, em que havia um compromisso
de enfrentar aí 8 frentes de ação. Esse documento ele foi baseado nas conferências dos anos 90. Para quem estuda gênero e sexualidade sabe que nós tivemos 2 grandes importantes conferências, que foi Cairo e Pequim, né? E aí eu até coloquei aqui para gente as 8 frentes, só para vocês refletirem, não vou ficar falando de uma por uma aqui, não é esse o objetivo, mas aqui a gente tem pelo menos 4 delas diretamente relacionadas à saúde, né? A gente setorizar assim é um pouco complicado, mas diretamente relacionadas à saúde a gente tem 4 frentes. E eu queria salientar para vocês que todas, eu vou arriscar, na minha fala eu não tinha colocado todas não, eu coloquei algumas das mais, mas todas as políticas dos governos petistas foram baseadas nos ODM. Todas. Você pode listar qualquer coisa que eu vou falar para você de onde ela veio, baseada nessas 8 frentes aqui. Você consegue, inclusive, traçar isso com dados oficiais, tá? Você pode fazer esse exercício, de pegar um objetivo desses, pegar um programa política e traçar qual foi o indicador que o governo federal criou para poder analisar se aquela frente foi contemplada, se aquele programa foi eficaz. Isso aconteceu na saúde, aconteceu em todas as outras áreas, tá? Pode passar, por favor. E aí uma das coisas que a gente pode destacar desses programas, políticas que vieram com os ODM é a valorização da atenção básica. A atenção básica foi um investimento muito grande. Na fala das minhas entrevistadas, isso foi muito, muito, muito importante. Elas todas destacaram o quanto o Ministério da Saúde, nos anos 2000, foi muito engajado com a questão da atenção básica. Tá? A ampliação dessa atenção básica e aí contemplando pautas que envolvem, sim, a questão da sexualidade de gênero, algumas muito tradicionais, como saúde materna, tá? Como planejamento reprodutivo, mas também contemplando as minorias sexuais. Vou usar aqui os termos dos anos pertinentes, né? Falar LGBT, eu estou falando do termo que era usado na época das publicações. Tá? E também foi nesse tempo que houve a sedimentação do conceito de determinantes sociais em saúde. Não sei se vocês conhecem esse termo. Esse termo ele se sedimentou nessa época, ele era o que estava na boca miúda no Ministério da Saúde, e inúmeras políticas elas emergem desses determinantes. Os determinantes são características, sejam elas sociais, psicológicas, étnicas, que são usadas como fatores importantes para adoecimento. E aí você pode listar várias políticas que saíram a partir dos determinantes sociais de saúde. Eu até coloquei uns aqui. Eu só citei alguns, mas todos vieram a partir do bojo dos determinantes sociais de saúde. Tá? Pode passar. E aí vamos pensar o seguinte, né? Nos anos 2000 a gente teve várias políticas sendo lançadas, e aí a política para a população LGBT, política de saúde das mulheres, várias que englobam a temática de gênero e sexualidade. E qual que era o Brasil dessa época, né? Por que é importante pensar nisso? Assim, a gente pensa nesse Brasil dessa época e pensa no Brasil de hoje, é um contraste tão grande. Né? Por que o Brasil, nos anos 2000, ele se colocou de forma tão estrategicamente posicionada com os ODM? Tão diplomática, tão articulada. Né? Os significados dos ODM eles ultrapassam o aspecto pragmático do alcance das metas, porque diz respeito ao posicionamento do país nas relações internacionais e à percepção de mudança histórica que estava sendo travada na época. Tá? Isso está nas falas do presidente Lula, está nas falas do ministro das Relações Internacionais, o Celso Amorim, e de secretariados e de diplomatas em vários discursos internacionais. O Brasil ele se colocava como protagonista no cenário internacional, propondo colocar o desenvolvimento no topo da agenda internacional. E aí a pauta do combate à fome foi o carro-chefe, é verdade, mas vários outros. Né? Aí, eu até coloquei uma citação da minha dissertação, né, que é o seguinte: o Brasil, a fala das pessoas, né, dos envolvidos, das pessoas que representavam o governo, era de que o Brasil iria dar orgulho. Vamos resolver nossas demandas históricas porque nós queremos ser protagonistas do eixo dos países em desenvolvimento. Essa era a mentalidade do governo brasileiro. Né?
Aí a gente pode falar que é no bojo desse pensamento que os governos Lula, que foi de 2002 a 2010, e parcialmente, o primeiro mandato da Dilma de 2010 a 2014 aconteceu. Mas nem tudo é tão bonito assim, porque se fosse só os ODM, né, gente, estava maravilhoso. Como eu já mencionei anteriormente, né, há uma disputa constante dos regimes de moralidade sexual, e nessa época vimos uma crescente mobilização sobre sexualidade e sobre gênero, muito pautada no pânico moral e no discurso de representantes de religiões cristãs conservadoras. Não é uma coisa que se dá de uma hora para outra, né? Nós não saímos de um polo e chegamos no hoje. Né? Ela aconteceu de forma gradual e ela vem em ondas muito bem delimitadas que você pode pegar essas ondas e analisar a partir dos resultados das eleições que se seguem. Tanto no âmbito municipal quanto no estadual federal, elas estão muito interconectadas também. Aí aqui eu vou pegar outros 2 pontos demarcadores para reflexão que eu acho importantes, que são esses 2 documentos aqui. Eu vou usá-los porque é a partir da análise de experiência pessoal que eu tenho. Tá? O primeiro aqui é o Caderno de Atenção Básica 26, ele é o Caderno de Saúde Sexual e Reprodutiva, ele é o documento do Ministério da Saúde mais importante que rege profissionais de saúde, ele é o mais importante. E ele fala de absolutamente qualquer coisa que você imaginar sobre sexualidade, até sobre parafilia ele fala. E aí ele foi escrito durante o mandato do governo Lula, publicado no ano 2000. Tá? E o outro é o Protocolo de Saúde das Mulheres. Esse protocolo aqui, do Caderno de Atenção Básica, foi o meu objeto de estudo do mestrado. E o Protocolo de Atenção Básica ele foi escrito em 2014, lançado em 2015. Eu escrevi esse documento no Ministério da Saúde. A gente escreveu ele durante o ano de 2014. Tá? E aí eu queria fazer uma análise com vocês do que acontece de 2010 para 2014 aqui. Tá? Nesse protocolo de saúde das mulheres, eu escrevi 2 capítulos. O capítulo de violência de gênero e o capítulo de planejamento reprodutivo, que eram os 2 mais políticos, e a gente apanhou pra caramba. Assim. Tinha umas atividades que eles colocavam pessoas da sociedade para bater na gente. Era ótimo. E aí vamos traçar aí um marco temporal, né? Pensando em uma linha temporal. A gente tem em 2000 a publicação dos ODM, aí você vem em 2002, inicia o primeiro mandato do Lula, em 2004 é lançado aí o Brasil Sem Homofobia, é um marco, né? Em 2008, aí eu estou marcando alguns pontos aqui, tá, gente? É claro que tem muito mais coisas, se você for aprofundar aqui. Em 2008, o Lula assinou essa concordata com a Santa Sé. Depois dei uma olhada nisso, ele assinou esse documento com o Vaticano para acalmar os ânimos dos católicos. Se vocês pesquisarem isso na internet, vai aparecer exatamente isso que eu falei. Tá? Por quê? Por conta da polêmica do pânico moral em cima de pautas de gênero e sexualidade, basicamente. Tá? Em 2009, é lançado o 3º Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, o 3º e último, não foi lançado nenhum depois disso. Olha que lacuna, né? Esse programa ele foi super importante para o desenvolvimento de várias políticas. Era um momento de participação do movimento social, que as pessoas se reuniam e tinham debates sobre vários assuntos, eram várias frentes. Essas frentes saíam depois com proposta de lei. Vinha a proposta de uma temática, propunha-se uma lei e ia para votação. A gente tem leis que foram aprovadas por causa de BNDH. Tá? Esse foi o último. Isso é conversa de bastidores, isso não está em lugar nenhum. Estava no documento original a pauta da descriminalização do aborto, ela foi retirada na última hora da votação, por pressão de bancada evangélica. Aí você vê que as concessões começam a acontecer, né? De um lado, eu consigo uma coisa aqui, mas eu dou uma outra ali. Em 2010, vem a publicação do Caderno de Atenção Básica 26, né? Um cenário de publicação bem interessante ainda. E aí, a Dilma está no ano que ela vai se candidatar a presidente, ela lança uma carta aberta aos pastores. Houve uma polêmica muito grande sobre ela ser a favor ou não de aborto, não sei se vocês se lembram disso. E aí ela vai e lança essa carta. As concessões acontecendo, os jogos acontecendo. E aí... Em 2011, inicia o primeiro mandato
da Dilma, e aí é recolhido o material do Escola Sem Homofobia, que ficou conhecido como Kit Gay. É um programa, um material que o Haddad fez com outras instituições não governamentais, ele foi recolhido, e isso foi usado agora na última eleição, né? Em 2015 começa o primeiro ano do segundo mandato Dilma, e aí é quando publica o protocolo que eu escrevi. Então vamos sentindo aí como que vai evoluindo as coisas. Em 2016 a Dilma é retirada do poder, em 2018 o Bolsonaro se elege. Então, temporalmente, a gente pode ver muito claro um jogo de concessões entre os tipos ideais de um antigo e de novos regimes de sexualidade. Só de olhar uma linha temporal a gente consegue ver isso. Tá? Eles não são sucessivos no tempo. Aquilo que o professor falou, que não tem nada ganho, se a gente tivesse coisa ganha, várias políticas que a gente estava crescendo ali, ó, elas estão sendo assassinadas ou apagadas. Então, eles não são sucessivos no tempo, um não termina e outro começa, eles convivem intensamente no cenário contemporâneo. E isso também pode ser visto nos documentos que eu citei. Tá? Por exemplo, no caderno 26, a sigla LGBT ela emerge com legitimidade, mas a sexualidade de crianças, por exemplo, não é tocada. A forma como a sexualidade de adolescentes é tratada também é difícil. A forma como eles trazem assuntos de uma forma muito retrógrada, como falar de parafilias, e aí entra num assunto de uma zona nebulosa da pedofilia. A forma como é abordada, tá? Que é complicada. E aí, nos protocolos, a gente tentou trazer uma coisa um pouco mais moderna, e aí foram os embates que a gente teve, né? Mas nos bastidores, como que era, né? Nos anos 2000, havia também uma relação, né, mais fácil entre as pessoas, os experts do Ministério da Saúde, com relação à produção dos documentos que eram publicados. Tá? Os consultores eles eram validados, eles representavam o campo científico. Havia uma diferença, uma separação do que está no campo científico do que é ali o espaço de discussão política. Né? Era outra forma de ver essa intercambialidade. E aí eu coloquei aqui o trecho de uma das minhas interlocutoras mais interessantes das entrevistas que eu fiz. Assim, essa interlocutora é maravilhosa. É uma figura maravilhosa. Assim. E ela falou assim para mim, eu fiz uns cortes aqui para poder trazer, mas ela falava, olha, não era só sobre esse tema, gênero e sexualidade, era tudo. Eu não sabia disso na época, hoje eu vejo. A gente estava na crista da onda da esquerda, tá? Ela está falando da esquerda. A gente estava na crista da onda da esquerda naquele momento político. Apesar de que, na época, eu tinha várias críticas e coisas horríveis aconteciam mesmo na gestão da esquerda, certo? Mas eu não tinha essa leitura. Teve várias agendas que foram levantadas só em função do governo Lula. LGBT é uma delas, inequivocadamente. O Brasil Sem Homofobia, 2004, né? E a questão racial também. O diálogo, naquele momento, com movimentos de mulheres era muito forte. E aí, próximo slide. E aí, ela continuando, né, na entrevista, ela, em um dado momento, falou, olha, inclusive essa questão, por exemplo, que eu conheço pessoas que permaneceram no Ministério da Saúde, né? Naquele momento, a gente participava ativamente das audiências públicas no Congresso Nacional, como pessoas do Ministério da Saúde, interessadas em acompanhar a pauta com posicionamento. Depois disso, começou a ter um cerceamento. E hoje em dia, a gente vê onde a gente está. E começou mesmo, né? Esse relato é muito diferente do que eu vivi em 2014. 2014 foi o ano em que a Dilma estava tentando se reeleger. Né? Havia um medo e uma disputa constante para trazer certas pautas para o protocolo que a gente escreveu. É um intervalo relativamente curto, né? Aí você vê assim, 4 ou 5 anos de um cenário para o outro. Ó, uma coisa que pisca, assim, né? de um dia para o outro, parece que muda. Em um dado momento da escrita dos protocolos, que foi no período eleitoral de 2014, por exemplo, a gente sentia uma animosidade muito grande. Aí eu vou contar um pouquinho de fofoca. A gente estava escrevendo esse documento ele estava sendo publicado por 2 motivos. Um, porque o governo Dilma queria tirar o protagonismo dos médicos na atenção à saúde. Esse era um dos motivos. O outro motivo era porque era a pauta que eles queriam protocolar mesmo. Falar sobre a mulher de uma forma melhor, trazer para os profissionais isso de uma forma melhor. Então, havia um medo constante de que se descobrisse que a gente estava escrevendo esse documento. Olha que coisa louca.
Não pode, ninguém pode saber que a gente está fazendo isso, não. Ninguém pode saber que esse documento está sendo produzido. Eu tive colegas que postaram foto, porque assim, a gente estava escrevendo para o Ministério da Saúde, mas quem contratou a gente foi o Instituto de Pesquisa do Sírio-Libanês. Então a gente ia para São Paulo fazer o texto lá, e trabalhava de home office e ia para São Paulo. Ficava nisso. O pessoal queria tirar foto lá em frente ao piano da entrada do Sírio-Libanês, postar foto no Facebook. E o pessoal postou, né? Aí veio o Ministério. Pode apagar agora. Não pode postar foto de que a gente está fazendo um protocolo de saúde da mulher. Não pode. Então, assim, até na hora de que terminou, o documento terminou de ser feito, quando a gente foi... Não sei se vocês sabem, quando um documento desses é feito, ele vai para discussão pública, então ele vai para a internet. Então é chamado debate público. Você pode, se você souber que está acontecendo entrar lá e dar a sua opinião. E dependendo da forma como acontecem as coisas podem ser retiradas. Coisas são retiradas. Até a consulta pública desse documento foi muito no sigilo, assim. Uma consulta pública que quase não aconteceu. Algumas coisas saíram, mas algumas coisas ficaram. Por exemplo, vou falar dos capítulos que eu escrevi. Esse aí foi o primeiro documento, e acho que o único, que a gente conseguiu falar sobre aborto. A gente fala de aborto. E não de aborto espontâneo. Falar de aborto espontâneo tem outros que falam, né? É de abortamento. E aí a gente fala dentro de um limite, né? Porque teve coisa que a própria jurídico do Ministério da Saúde cortou do meu texto também. Então, aí a gente conseguiu falar de abortamento. Saiu, ninguém leu, não viram. Se tivessem visto, eles tinham cortado. No capítulo sobre violência de gênero, foi publicado em 2015, né? Foi 2014. No capítulo de violência de gênero, e aí definir como que ia sair esse capítulo, foi também todo um debate, né? E aí foi um debate que eu tive com o resto da equipe, porque eu queria colocar a população trans, travesti. E, não tem embasamento jurídico para isso, não pode pôr. No final ficou. Tá lá. Ficou. Uma ilha, né? Porque depois não teve mais nada. Mas é uma ilha, mas tá lá. Só que aí você vê as concessões que acontecem, né? Você teve que fazer um negócio escondido, parece que está fazendo uma coisa errada, né? Temas super polêmicos que estavam sendo pautados já de uma forma muito complicada no Senado Nacional. De forma muito, muito complicada. Né? E o que a gente tem agora? Eu vou chamar vocês para uma reflexão. Aqui eu até coloquei de novo, mas eu acho que é melhor a gente não ficar olhando para isso, porque dá uma tristeza. Assim. O que a gente tem hoje? Hoje a gente sobrevive do que foi feito naqueles anos, os anos petistas. Assim. É o que sobrevive das políticas que estão hoje sendo implementadas. Para mim, eu que estou lá na ponta atendendo a população do bairro Marumbi, o que tem lá hoje, para mim, de política, o que resta disso. O que foi construído nesses anos e não foi desmontado, né? Que é uma tentativa explícita de desmonte dessas políticas. Há apagamentos também. Tem coisa que eles não desmontam, eles só deixam para lá. Então, vai morrendo. A gente vive um momento em que essas moralidades sexuais, né, que a gente fala aqui, elas estão mais acirradas do que há tempos não acontecia. Eu acho que até... Marcos, você poderia falar depois sua opinião sobre isso, o professor Marcos, porque eu não tenho recordação de um momento tão acirrado assim como o que a gente vive hoje, da forma como a gente vive hoje, tá? Nos últimos anos, assim. A gente tem um governo no Brasil que ele é um governo homicida e um governo excludente, né? Eu acho que 2022 é agora a chance que a gente tem de virar essa chave. E aí eu trouxe esses 3 conceitos aqui para a gente pensar um pouquinho, porque eu acho que a gente vive uma evolução de coisas. Assim. A pauta das minorias sexuais ela sempre foi muito no âmbito do risco. Trabalhar o risco, né? Aí vem toda a seção do HIV/AIDS e por aí vai. Depois, a gente, nos anos do PT, a gente veio muito a questão da vulnerabilidade. Então, você trabalha os determinantes sociais de saúde, o quê? O conceito de vulnerabilidade. Tá? Acho que está na hora de a gente extrapolar isso. A gente continua indo na sombra do risco, a gente continua na vulnerabilidade, mas está na hora de a gente ultrapassar isso. Tá? Por isso que eu coloquei aqui a especificidade. Eu acho que trabalhar mais o que seria esse conceito, se seria essa a melhor palavra mesmo. Porque as características que a gente traz da sigla que esse evento tem são uma especificidade das pessoas. Tá? E qual a moralidade que a gente quer trazer quando a gente aciona elas?
essas siglas. As siglas que vêm, né, de evolução LGBT, agora as letras vão aumentando, vai incluindo, vai ampliando. Então, essa discussão que eu queria trazer para vocês, é uma análise de cenário mesmo. Obrigada. Acho que eu não vou saber tirar aqui o saco. Tem limitações. Mexer, Ah, tu tá pensando em jogar na tecnologia. Agora já tem até ratos. Ah, eu tava no S. Aí tu abre aqui, né? Eu acho que aí eu só coloquei em apresentação. Eita. Pronto. Bom, então boa noite para todas as pessoas. Quero agradecer muito o convite do Marco. Eu tenho aqui, quero agradecer muito o convite do centro, né? E do Marco para estar aqui. Eu tenho uma relação longa com a Federal de Juiz de Fora. Então é um prazer estar aqui e voltar sempre. Quero muito agradecer. E a fala da minha colega já deu assim, uma ótima chance para a minha entrada. Eu, na verdade, eu acho que a gente está um pouco saudosista de ter direitos, então está todo mundo contando história, né? Já que a gente está nesse buraco, nessa ruína caótica, né? Fascista, podre, a gente tem que contar história para dizer que teve alguma coisa. Então eu também tenho uma linha do tempo para contar. Sinto muito, mas vão ter que engolir a história, porque ela está aí. Mas, na verdade, deu certo sem a gente combinar. Eu vou fazer uma coisa rápida, mas eu queria focar um pouco no Plano Nacional de Saúde Integral da População LGBT. Vou usar o LGBT porque é o que está no plano, entenda-se LGBT e tudo mais possível de específico ou de não específico nessa sigla, mas eu queria tentar olhar um pouco para essa história, porque o Plano Nacional ele é importantíssimo, ele é um documento importantíssimo, ele materializou quase nada na prática, ou seja, antes da gente viver essa ruína maldita, ele já não era viável na prática, como todas as diretrizes e etc. Aqui aparece que eu tenho 50 lâminas, eu não vou passar as 50, não precisa ficar desesperado. Mas o plano, ele continua sendo um documento importante, ou seja, ele é, como minha colega colocou, tem um campo de disputa aí importante, mas eu não acho que a gente pode jogar fora esses documentos, porque eles têm uma história importante. E essa história talvez nos ajude a pensar no presente. É um pouco essa a minha ideia. E eu vou pegar 2 pontos dessa história. E tem muitos que construíram a possibilidade de existir um plano nacional de saúde integral LGBT, mas eu vou pegar 2. Que a existência do SUS, sem o SUS a gente não teria nada disso. E o SUS tem toda a sua história de luta que todo mundo aqui conhece, e sem o movimento de travestis a gente não teria plano nacional de saúde integral LGBT. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu, não sei agora, você sempre prega umas peças, né? Põe um instrumento, mas não diz como ele funciona. Pelo seguinte, eu participei da CISP LGBT, eu não sei, aqui todo mundo é tão jovem, mas a CISP foi a Comissão Intersetorial de Saúde da População LGBT dentro do Conselho Nacional de Saúde. Não vou lembrar agora a época, mas na minha linha do tempo vai aparecer isso, que ela foi instituída, mas ela já foi um super ganho dentro do Conselho Nacional de Saúde, porque quando se trata da população LGBT, não basta existir um governo centro-esquerda.
porque tem uma série de lutas internas a esse governo que precisaram acontecer para que esse termo saúde LGBT fosse pautado no Conselho Nacional de Saúde, onde, teoricamente, está a sociedade civil organizada, o Estado e todas as profissões, né? A CISP-LGBT, essa comissão, ela foi a comissão, vamos dizer assim, responsável por escrever, de alguma maneira, a proposta do processo transexualizador, primeira, que depois passou por todas essas mudanças que vocês conhecem aí. Então, ela tinha uma importância estratégica, porque ela estava dentro do Conselho Nacional de Saúde, embora ela fosse organizada por um departamento do Ministério da Saúde, que era o Departamento de Participação, onde, teoricamente, tem muito mais vínculo com a sociedade civil, se escuta, né? O governo propõe naquele departamento uma entrada da sociedade civil para dentro da própria gestão de uma parte do Ministério. Então, obviamente, tem muitas forças políticas que constroem isso, mas a CISP foi estratégica nesse sentido. Eu participei da CISP durante 2 anos. Então, talvez a minha fala seja um pouco mais assim, saudosa das instituições, quando elas estavam funcionando, e de documentos que eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, torná-los presentes em algum momento. Eles são importantes, né? Aqui tem aí uma linha do tempo desde os anos 60, eu não vou contar essa história, mas é só para mostrar, talvez o que mais interessa, porque está pequeno inclusive para ler, mas isso daí depois, quem quiser, eu deixo disponível, não tem problema nenhum. É só para mostrar o seguinte, que do ponto de vista de saúde com relação a gênero e sexualidade, se a gente olhar até os anos 80, a gente tem basicamente nada. A gente tem o quê? Pauta materno-infantil, a gente tem patologização de gênero com a noção de transtorno, né? Do ponto de vista político, o golpe militar, e a gente tem retirada da histeria do DSM, que é um passinho já que vai servir, inclusive, para o questionamento de transexualidade depois, porque quando cai histeria, a única patologia que seria no DSM olhada como psíquica, mas que a solução seria uma intervenção corporal, ou seja, ela vai ser equiparada à histeria, por isso ela fica. Então, por isso que está esse marco aqui. Então, você vê que basicamente não tinha nada, mas a gente vai ter no Brasil 2 coisas importantes aqui, né? Que é ditadura militar e o movimento social iniciando, vamos dizer assim, como a gente conhece o movimento LGBT. Também é uma história que pode ser muito mais longa do movimento, mas de qualquer maneira para ter um marco aí no final dos 70, começo dos 80. Ora, então o que a gente tinha até os anos 80 de saúde com relação a gênero e sexualidade é basicamente nada, a não ser um ponto materno-infantil de cuidado, que é o lançamento do programa, né? Bom, esses marcos aí, que todo mundo conhece, anos 70, beleza, né? Ditadura, mas também movimento social, também Lampião da Esquina, ou seja, essa história ela é muito mais conflitante e polêmica no sentido bom da disputa do que a gente pode imaginar, né? Embora a ditadura, estávamos fazendo uma série de coisas, né? Eu acho que isso já chama um pouco para a pergunta de uma certa letargia do momento, né? Da sociedade, que está todo mundo reclamando. Tenho a sensação que a hora que a gente se encontrar e sair da letargia vai ser assim um arrombo, né? Porque está todo mundo reclamando, que está todo mundo em letargia e todo mundo segue em letargia. Então, é interessante porque isso aqui era um país matando pessoas, fechado para o mundo, em regime ditatorial e movimentações políticas, vamos dizer assim, não vou dar o nome de populares, porque não eram populares no caso do movimento LGBT, naquele nascimento, mas eram movimentações políticas importantes, que abalaram, vamos dizer assim, o século XX brasileiro. Aí, né, o Lampião, eu separei só essa capa do Amor Entre Mulheres, porque eu acho que ele aparece tão pouco normalmente, né? O Lampião tinha uma marca um pouco GGG, dada a característica do próprio Sons, né? Então eu só coloquei essa capa para a gente lembrar um pouco que isso é maio de 79, não tinha ninguém gritando na rua, né? Que existia ideologia de gênero, coisas do tipo. E em 79 a única coisa que aparecia pequenininho escrito era leitura para maiores de 18. Não parecia leitura da proibida,
É interessante, né? Parecia maiores de 18, era um indicativo. Se você é maior de 18, você deve ler O Amor Entre Mulheres. Era um pouco isso, né? E coisas interessantes, né? Todo mundo pro banheiro já. Ou seja, atenção despeitadas de ambos os sexos, esse número é nosso. Ou seja, coisas muito interessantes da movimentação política que tem a ver com todas essas letras, com os nomes que caíram e que vão surgir e que vão culminar em certa medida nisso que é o Plano Nacional de Saúde. E até o Rabino. E aí a gente está falando disso, né, gente? Literalmente a gente está falando dessa cena aqui, né? Que é o viaduto do chá, né? Que é quando a coisa começa a ruir. A gente está falando disso, que é mais ou menos o que a gente tem pela frente para enfrentar 2022, né? Guardado todas as diferenças. Aí, veja que coisa interessante, de 80 para frente, até os anos 2000, pululam algumas coisas importantes. Mas ainda assim, quando eu mostrar de 2000 para frente, vocês verão que a linha do tempo é tomada de acontecimentos no campo da saúde sexual, pensando gênero e sexualidade. Então é muito curioso como, de fato, alguns governos, vamos dizer assim, né, deram a possibilidade da sociedade construir coisas para si mesma. Uma delas foi o próprio plano. Então, algumas coisas importantes que, obviamente, a marca principal é a redemocratização do país, né, a eleição de presidente e a criação do SUS. Aqui eu coloquei a criação da Associação de Travestis e Liberados do Estado do Rio de Janeiro, porque essa história é toda polêmica, quando começou. Você sabe que no movimento LGBT a gente tem uma brincadeira, né? Que é como não tem história pública, porque ela foi violada e violentada da sociedade, a gente não tem nenhuma história pública como viado, sapatão, trans, travesti, não existe, né? Monumento público, não existe história para ser contada pública. Como a história ficou nos corpos e na intimidade, todo mundo é pioneiro. Todo mundo é sempre o primeiro, entendeu? Quando vocês escutarem uma pessoa de 15 anos falar, eu sou o primeiro gay, isso aqui, você acredita porque é. Porque não tem nada no passado, porque essa história nunca foi pública. Então, como todo mundo é sempre pioneiro e primeiro, fica brigando quem começou primeiro, eu não vou entrar nessa polêmica. Mas, de qualquer maneira, a movimentação do Rio foi fundamental, né? E Giovanna Baby conta isso nitidamente, que era, de fato, isso já está no âmbito, né, da organização, já do início da organização que vai acontecer no país com a AIDS, e a Giovanna mandava telefonema de orelhão, ligava para todo mundo no país que conhecia, mandava cartinha, recebia cartinha para tentar começar uma certa organicidade. Por isso que eu digo que o plano nacional, ou a política nacional, tem a ver com o SUS, ou seja, com a redemocratização do país, mas ela tem muito a ver com a movimentação política das travestis, e é das travestis mesmo, porque é do movimento de travestis que se organiza antes da AIDS, que tem a ver com a violência policial e que depois, obviamente, vai ser reorientado em função da luta contra a AIDS. Então, em 93, o primeiro anti-AIDS do Rio de Janeiro, né? Aí já tem a ver com a discussão da AIDS, com a luta pela AIDS, contra a AIDS, né? Mas a luta pelo cuidado, né, das pessoas. E é interessante porque é também, embora um momento muito difícil do ponto de vista político ainda no país, já abertura mais ainda bastante conservadora, você tinha um Ministério da Saúde que tinha uma epidemia pela frente que tinha que enfrentar, portanto, ou discutia com a população, ou não. Como nós aceitamos 2020 e 2021, eu não consigo entender, eu fico me perguntando sempre, porque a gente viveu outras pandemias aqui. A minha geração, pelo menos, viveu duas. Eu perdi todos os meus amigos de adolescência na AIDS gays, todos, basicamente todos. Mas a gente dialogou com o poder federal, porque o próprio poder, e ela colocou perfeitamente, o tal do governo clínico, ele tem que fazer a gestão da população. E fazer a gestão significa convencer as pessoas de que elas vão ter que se cuidar. Então, como a gente suportou 20 e 21, e estamos suportando até agora, esse genocídio
e as pessoas e médicos falarem isso que a gente escuta, e ver um presidente desse dentro do Conselho Federal de Medicina, não sei o que isso significa, só que a nossa ruína é muito pior do que os anos 90, muito pior. Ou seja, o que a gente tem pela frente é de fato muito mais complicado. Bom, aí, vocês lembram do Xana com Xana, que foi um dos jornais lésbicos mais importantes, né, e pioneiro, que aparece, né, em São Paulo, com depois até uma foto dela aqui, vai aparecer, e começa o Anti-AIDS a acontecer. O Anti-AIDS era, e é ainda, o encontro de pessoas trans de luta contra a AIDS, né? E eu só pus os cartazes, a gente tem até todos os cartazes disponíveis, né? As meninas têm tudo lá. Mas eu pus alguns porque eu acho muito interessante como os temas vão aparecer em determinados períodos da história, né? Então isso que vai aparecer como determinante social de saúde, para existir essa ideia dentro do Ministério, que os médicos se convençam de que determinante social de saúde, na saúde coletiva, principalmente é fundamental, tem a ver com isso aqui, ó, com pessoas que estavam produzindo ação e discussão política, marcando, olha, prostituição é direito, papai. Vejam que o nome era esse, né? Encontro Nacional de Travestis e Liberados. Eu amo esse nome, eu acho um nome maravilhoso para a época, então, né? Tu imagina, até porque isso tinha muito a ver com o mundo das artes, podemos esquecer disso, né? Muito mais do que com o mundo médico que virou a vida das pessoas trans, vamos dizer assim, tinha muito a ver com a arte, com a criação, com outras coisas. Olha, aí tem um cartaz dos anos 2000, por exemplo, aí você vê, né, coisa do documento, né, ideia de cidadania, de ou pensada já, vamos dizer assim, como um direito a ser contado e percebido no mundo, é o que vai definir que determinação social tem tudo a ver com cuidado, com adoecimento e com possibilidade de saúde. Na verdade é isso aqui, essa ação das pessoas é que foi construindo essa noção de que como você vive e aos grupos que você pertence, se conecta, como você é visto nessa sociedade, determina em muito quais são as possibilidades de você ter saúde, de ter alguma vida, de viver, morrer e de ser cuidado ou de cuidar dos outros, né? Aí, olha só, 2000 para frente, como o negócio muda completamente. Então, obviamente que falar de saúde da população LGBT tem muito a ver com 2000 para frente, né? Do ponto de vista de uma certa materialidade de um plano. E aí tem várias coisas importantes, mas eu queria só ressaltar algumas, que é o seguinte. Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, veja que está GLBT ainda, porque na época era assim, né, que a gente chamava. Veja como as coisas vão se construindo num certo plano, vamos dizer, de articulação, com o tempo, que vai dando numa política de saúde LGBT. Ou seja, essa ideia de que a gente tem um documento, porque ele é muito mais um documento do que própria, com um pouco de calor. Essa própria ideia de que a gente tem um documento, não é, que é uma política nacional, tem muita coisa nessa história para construir. Então, assim, não dá para abrir mão disso facilmente, né? Isso é um pouco a minha questão. Bom, é processo transexualizador, né? 2008, até o Marcos citou aqui, 2013, depois 11, aí tem a revisão de 13, e agora, né, 18, a ideia de incongruência, depois a retirada, né, do CID. Ou seja, a gente tem uma série de coisas aí, e uma delas, bom, as saúdes e as conferências nacionais, que o tema LGBT começa a entrar. Não pensem que o tema LGBT entrando, um monte de companheiro fazendo conferência nacional de saúde. Não pensem que os companheiros aceitavam saúde LGBT assim. Era muito difícil entrar tudo isso. Era muito estratégico pensar como vai entrar e como vai escrever esses documentos e coisa do tipo. E a CISPA LGBT nasce aí, nessa, se eu não me engano, é 2006. A CISP, a primeira reunião no Conselho Nacional de Saúde, com uma comissão com nome,
que tinha direito a sair sempre de uma comissão, como a comissão de AIDS e outras no Conselho Nacional. Cada comissão tem direito a indicar uma pessoa para ir para o plenário do Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, até aquelas hierarquias de participação. A comissão está lá embaixo, vamos dizer, a gente estava lá na base, né, vamos dizer assim. De lá saiu uma pessoa para ir para o plenário. Coitada dessa pessoa, imagina o quanto que ela não gritava para ser escutada nesse plenário. Ela era uma. Né? Quando eu estava lá, era muitas comissões, muita. Não sei mais o número que era. Agora não sei como as coisas estão. Primeira briga para ter a CISP. Então foi uma história assim, tem uma história de luta que eu acho interessante, que ela conta a história de um outro país, né? E ela precisa aparecer mais. E é uma história de luta, inclusive, por dentro das instituições. Não é uma história só de rua, né? Por isso falar de a palavra movimento social é pouca para dizer isso tudo. Porque são atores e atrizes políticas em diferentes dimensões e lugares. Não existiria isso que a gente conhece como um movimento LGBT se não tivesse professor lutando na universidade, se não tivesse médico lutando, se não tivesse enfermeira, sapatão falando. Não existiria. Né? Então é interessante como essa história toda que passa por dentro das instituições, eu acho que ela vai mostrando o quanto que as instituições podem ser espaços de luta, de ocupação importantes para a gente. Né? Ao invés da gente vê-las ruírem assim, como se, tudo bem, acabou agora o INEP. Tá, que loucura, acabou o INEP. Acabou também agora a Comissão Nacional de Saúde. Não é bem assim. Né? Isso são vidas que vão ser descartadas completamente. E no caso da população LGBT já é bem conhecido todo esse descarte na história do país. Bom, eu pus aí todo um histórico, na verdade, só para falar. O Comitê Técnico de Saúde é 2004. A CISP... não tem data, mas deve ser 2004. É logo depois do comitê. Ou é 6. É logo depois do comitê. O comitê foi logo para outro programa. Foi para outro programa. Bom, cartas, direitos, conferências, 2006, 2003, 2007. Aí entra orientação sexual, seminários, processo transexualizador. Você vê só, a discussão do processo transexualizador, que eu diria, tu que é da área da saúde mais na ponta, pode até me corrigir. Eu acho que o que tem do plano materializado hoje é o processo transexualizador. Tá? Nem formação mais tem, porque também a parte de formação era muito forte na política nacional. Né? De formação, de discussão, de temas LGBT com médico, com enfermeiro, com não sei o quê. Tudo bem que era muito mais com enfermeira e com profissionais do que com médico, porque é médico de outra praia, mas existia planos e projetos de formação, programas. Isso tudo virou nada, obviamente deve ter alguma coisa IAD aí que deve acontecer em algum lugar do mundo. Agora, o processo transexualizador ficou. E ele ficou por quê? Ele ficou porque ele, de fato, foi uma portaria, quer dizer, o produto da portaria, que é uma portaria muito ruim, todo mundo já está careca de saber, eu também já cansei de bater nessa portaria, mas com toda a disputa que aconteceu, se criou alguma coisa consensuada naquele momento, que permitiu isso existir. O processo transexualizador só não foi mais atacado porque ele, de fato, se institucionalizou. Isso é importantíssimo. Ele se institucionalizou. Para você desmontar aquilo hoje não é muito simples. Embora vocês viram São Paulo sendo atacado, sobretudo com relação a bloqueamento hormonal de jovens, trans. Vocês viram a tal da deputada lá tentando atacar, tentando acabar com tudo. Vocês veem que tem projetos e PLs em todo lugar. Mas o processo, ele sobrevive a despeito, inclusive, de não ter repasse. Então, você pega ambulatórios como o de Uberlândia, por exemplo, para falar do estado de Minas Gerais, que é um ambulatório referência no Brasil, ele tem uma história toda de luta importante, inclusive com o movimento de travestis local. Ele, basicamente, hoje, só sobrevive porque ele está bem institucionalizado dentro do hospital universitário, porque é uma universidade pública e porque ele recebe emenda parlamentar de deputados de esquerda. É por isso que ele sobrevive.
porque senão ele tinha fechado a porta. Ele tem recursos humanos que são o quê? Somos nós, professores das universidades públicas, que já estamos pagos para fazer aquilo. Mas um ambulatório tem uma série de outros elementos que são caríssimos, né? Então você vê, ele sobreviveu. O ambulatório sobreviveu, inclusive atendendo crianças trans, né? Que não é um tema muito simples para o momento. Então ele sobreviveu porque existe o SUS, porque existe a Universidade Federal e porque existe o movimento social. Ele sobreviveu por isso, né? Bom, tem todo o histórico das conferências, mas para encurtar minha fala, eu só queria... isso foi campanha que tem a ver com a relação com o Ministério da Saúde. Eu só queria ver se eu tinha mais... aqui entraria na política nacional, eu não vou entrar nela, ela é enorme, né? Tem um monte de lâmina, mas, de qualquer maneira, um pouco assim, meu recado, né? A gente não chegou na política nacional por acaso. A gente chegou exatamente por conta desses atores todos e dessa história toda. E não sei se, de fato, a gente viveu outro momento tão ruim quanto esse, mas a gente viveu outros ruins, muito ruins. E sobrevivemos e fizemos coisas, fizemos inclusive isso daí. A Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que não deve ser esquecida, não deve morrer na gaveta do Ministério e precisa voltar para a vida. Então, mãos à obra. Obrigado, boa noite. Vou fazer como sempre faço. Não tem slide, não tem... Eu não sei se vai dar não, porque chegaram tudo para frente, mas a gente faz assim, né? Eu vou fazer uma fala de militância usuária. Né? Depois... Vou para frente do piano. Todo mundo, quem é que falou hoje que todo mundo queria tirar foto? No piano, eu vou para frente do piano. Bem, eu sou a Dandara Felícia, né? Sou militante travesti, cofundadora deste Centro de Referência LGBTQIA+, sou mestranda no Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou falando de frente da mesa porque sou freiriana e não gosto de mesas, embora acho que daqui mais uns 10 anos vou fazer igual a Dianari, né? Pedir a benção de sentar, que a Dianari teve aqui, mas Deus falou, só vou ficar atrás da mesa porque a idade me deixa ficar sentado. Mas para discutir um pouco, a gente, quando da última vez que eu e o professor Marco falamos sobre a questão da saúde LGBTQIA+, nós fizemos alguns processos a respeito dos agravos na atenção da saúde LGBTQIA+, enquanto usuários mesmo, né? Enquanto pessoas que estamos usuários na cidade. Não é, acho que aqui, novidade para ninguém, que o ambulatório que foi, então, colocado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele parte, né, muito da militância do Centro de Referência, através do meu trabalho dentro do Hospital Universitário, como uma funcionária da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, militante sindical, que então provoca a direção desse hospital, a fim de que a gente comece a fazer um debate, né, que teve a ampla participação do movimento social, Zezé, Bruno, Sidney e outras pessoas que estão aqui participaram junto conosco, a fim de que a gente efetivasse, então, o primeiro ambulatório do processo transexualizador do interior do país. Não desconsiderando Uberlândia, mas porque a gente coloca para o Ministério da Saúde, né, a habilitação do ambulatório do processo transexualizador junto com a questão cirúrgica na cidade, né? Então é o primeiro ambulatório do interior do país que se faz completo na gestão. Infelizmente, ele ainda não está em pleno funcionamento, porque estamos num desgoverno fascista que simplesmente engavetou todas as propostas a respeito da atenção da saúde integral da população LGBTQIA+, e aí não só a população T.
Mas é muito curioso estar neste lugar, porque a gente foi fazer umas semanas para trás em Santos Dumont, né, Valéria? E aí uma das mesas era saúde LGBTQIA+. E aí eu vou lá debater, porque eu no serviço social não faço esse estudo, eu estudo prostituição enquanto trabalho das travestis da cidade, né? Mas a gente trabalha dentro dessa ótica da militância para a garantia da atenção em saúde, muito porque é uma das nossas grandes demandas, né? Quando as violações acontecem. E aí sentamos lá na mesa e a representante da Secretaria de Saúde da cidade, não porque a gente tem um programa de ST/AIDS, junho passado, né? E não que não seja importante essa luta, obviamente, mas eu acho que a gente tem de, inclusive, de avançar o processo de pensar o processo transexualizador como a pauta principal da saúde LGBTQIA+. Né? A gente sempre vem, traz, fala da implantação do ambulatório, mas para a gente pensar isso mesmo, né? Pensar o quanto a gente ainda precisa avançar na questão da atenção integral à saúde da população LGBTQIA+, para além do processo transexualizador, lembrando sempre o quanto esse processo transexualizador ainda, né, é regulador de corpos, né? Ainda é um lugar que vai dizer qual é o meu corpo, o que eu posso fazer com ele, quais laudos eu preciso para poder fazer as minhas cirurgias, de que maneira eu vou me tornar uma mulher verdadeira, né? Que é a intenção do processo transexualizador, no seu fundo e no seu bojo, principalmente não pela construção da lei, mas de como ela é garantida na atenção à saúde, nessa ciência, né, que a gente sempre se questiona, que defende o quê, né, qual é essa ciência, porque o fascismo ele faz uma obrigação com as pessoas progressistas, né, ele nos obriga a sermos conservadores. Então a gente começa a defender o STF, a gente começa, no momento em que a gente lutaria contra todas essas instituições, né, a gente começa a defendê-las, inclusive a defender que a gente precisa ter um processo transexualizador para garantir o atendimento de direitos. Mas também pensando que esse processo transexualizador ele não é garantidor de direito das pessoas trans e de algumas especificidades dentro desse processo, né? E de pessoas LGBTQIA+, no geral. A gente não fala em todos os nossos ambulatórios trans sobre a questão do silicone industrial, por exemplo. É um assunto que ele definitivamente não é abordado nem pela cirurgia plástica. Não tem ninguém querendo aí aprender a tirar ou lidar com os resultados do silicone industrial para uma política de redução de danos, porque nós continuamos utilizando o silicone industrial. Travestis continuam usando o silicone industrial e continuaremos usando o silicone industrial até que a técnica médica se avance a ponto de nos garantir aquilo que queremos na modificação de nossos corpos, para as nossas especificidades. Uma outra coisa que a gente debate muito também é a questão das mulheres lésbicas, né? O quanto o processo integral de atenção à saúde LGBTQIA+, desconsidera mulheres lésbicas no seu processo, o quanto esse processo é violento, o quanto mulheres lésbicas ainda recebem a pergunta qual o anticoncepcional que você toma quando entra no consultório do médico ginecologista, o quanto mulheres lésbicas ainda são indicadas a fazer transvaginal e o quanto são desmerecidas quando falam que nunca foram penetradas, né? O quanto a cis-heteronormatividade coloca esse lugar aí. Eu resgatei um pouco da fala dos professores que falaram antes, para dizer que existe um projeto internacional, eu estava falando com a Zezé embaixo, né, antes da gente subir aqui, que a gente fala do governo Bolsonaro aqui no Brasil e isso é muito ruim, etc. Mas esse é um projeto internacional que inclusive pega algumas partes do movimento LGBT, né? A gente vê hoje em dia movimentos de exclusão das pessoas trans, seja as radicais feministas, seja inclusive uma parte do movimento G que fala que não existe, inclusive o Popó foi uma das pessoas atingidas por esse movimento
quando teve o seu suicídio, né, foi por conta desse movimento, que é financiado por esse movimento internacional, né, por esse movimento e esse projeto internacional de ataque direto aos corpos LGBT. A gente não pode deixar de dizer de quanto radicais feministas são financiados pela Heritage Foundation, que é uma fundação que financia leis anti-LGBTQIA+, ao redor do mundo. Então, embora tenhamos várias garantias, né, a militância e os grupos conservadores, elas se enfrentam num projeto internacional e que é cooptado algumas vezes aí. E aí, quando a gente vai falar da questão lá dos agravos, a gente percebe que a gente tem 3 processos principais nos trabalhadores da área da saúde, né? O primeiro deles é de dizer que não existe esse público. Nós, pessoas LGBTQIA+, não procuramos o processo de saúde, né? A gente não vai até o posto de saúde como se essa fosse uma escolha nossa, né? Eles não procuram, então não tem porquê a gente aprender a atender essas pessoas, né? Esse é o primeiro agravo e o primeiro modo como o profissional de saúde lida com a população LGBTQIA+. Me lembro que estávamos, eu e o professor Marco, ano passado, fomos convidados de novo, né, professor? Os meninos da fisioterapia insistem um pouco que a gente participe com eles. Mas estávamos era congresso da fisioterapia, reunião de liga, não me lembro bem, mas eu acho que a Liga de Fisioterapia nos convidou para fazer um seminário comum. O Centro Acadêmico de Fisioterapia nos convidou. E aí entramos na sala, e o professor Marco, pontualmente, no horário que tinha marcado com a gente, e ficamos uma hora esperando para entrar na palestra, porque tinha um médico, um fisioterapeuta, falando sobre sinais vitais e o que vê lá nos exames, etc, etc. E aí, mandei uma mensagem no WhatsApp do professor Marco, falei, eu vou sair, porque eu não sou obrigada a ficar num lugar desse esperando um homem branco por uma hora falar como se aquilo que eu vou trazer para cá não fosse importante para que essas pessoas aprendam, né? Porque é este agravo aí, né? Não tem público, então vamos deixar falar sobre ventilação mecânica na Covid, que é o que a gente precisa agora, e aí depois os viados falam alguma coisa qualquer rapidinha, contendo a pauta, né? E aí a gente sai, e aí fizemos um protesto público e saímos. O segundo agravo que a gente percebe, isso foi uma pesquisa que eu fiz nos artigos publicados sobre a questão da saúde LGBT em geral e os agravos do atendimento. E aí o segundo é que não existe diferença nesse atendimento. O profissional de saúde, ele diz que não existe uma diferença no atendimento, por exemplo, de uma mulher lésbica. Ela não precisa de ser atendida de maneira diferente e que ela não tem especificidades nesse atendimento em saúde. De fato, a gente percebe, né, que isso é, obviamente, uma mentira, todo mundo sabe disso, mas a gente constata, por exemplo, quando a gente começa a receber inúmeras denúncias na cidade de Juiz de Fora, de homens trans retificados que não estão conseguindo fazer o exame do Papa Nicolau, porque o programa do Ministério da Saúde não permite que esse exame seja cobrado, porque o homem não tem buceta. Para o Ministério da Saúde, homem não tem buceta. Então a gente começa a perceber que acontece a violação do direito, a gente a princípio resolve fazer um jeitinho, né, Zezé? Aí começa a colocar o nome da irmã, ou o nome da mãe, ou o nome da avó, ou o nome morto, né, o nome que a pessoa não usa mais, para que ela tenha garantido o atendimento em saúde. O outro detalhe que eu acho que eu gosto de citar bem é a questão de quando a gente fala, inclusive, de atendimento da população T, e cita muito a questão do ambulatório, que eu não estou dizendo que não seja importante, mas que a gente precisa avançar o debate, é que hoje em dia, as redes sociais estão aí, não vão me deixar mentir, existem inúmeros homens trans engravidando. Inúmeros homens trans engravidando. Né?
e qual é o atendimento que esses homens trans recebem nos seus postos de saúde para poder fazer o pré-natal, né? Eu estava numa conferência com o Caio e com a Luísa, que saiu aqui, em Belo Horizonte, e aí um casal gay foi explicar do processo de geração eram gêmeos, né, Caio? Eram duas crianças, né? Do processo de geração dos filhos. Eles usaram a barriga solidária, pegaram uma parente, juntaram o sêmen dos dois, pegaram o óvulo de alguém e fizeram lá o bebê, os bebês, né? As crianças. Geraram via barriga solidária. E aí ele citava o quanto de violência que eles sofreram para poder acompanhar a gestação e o nascimento dos bebês, né? Eles tiveram de fechar um andar inteiro no hospital para poder ficarem os dois no quarto, porque as pessoas iam perguntar por que tinha dois pais a criança, então não podia dizer sobre isso. E aí eu fico me perguntando como homens trans, né, lidam com esse processo, né? Eu acho que é inclusive um lugar que a gente precisa aprofundar estudos e pesquisas para a gente entender como que esse processo funciona. Tenho certeza absoluta que na maioria das vezes a gente se garante pelo particularismo, né? Como eu, por exemplo, todas as minhas cirurgias foram feitas por médicas particulares, e aí eu reitero mais uma vez que não é tão consolidado assim esse processo transexualizador, porque a fila para se fazer uma buceta no Brasil hoje é de 20 anos. A fila para você fazer uma buceta hoje no Brasil é de 20 anos. Inclusive, mulheres trans já fizeram, né, as suas cirurgias de redesignação sexual e não tem, por exemplo, a cirurgia de implantes de silicone, porque o hospital não teve como garantir esse processo, né? Então, características sexuais secundárias para esse processo também não são tão importantes e não são determinantes de um processo. Tem que pensar mais uma vez aí na questão das especificidades. O último agravo que eu marco aqui é a questão que parece até uma coisa do nazismo, né, de Hitler, né? Eu não fui ensinado sobre, né? Ninguém me falou que estava matando gente, né? Ninguém me falou que era para aquilo. Eu só cumpri ordens, né? Tá tudo na mesma ótica a frase, né? A frase está na mesma ótica. Eu só cumpria ordens, eu não fui ensinado, né? Por que você precisa ser ensinado sobre alguma coisa? Por que você, como estudante, como pesquisador, não pode ir procurar essa coisa? A gente percebe muito isso no centro de referência, né? Quem está aqui quer estar aqui aprendendo sobre os seus processos e faz a crítica de que a universidade não tem, que está muito feliz de ter o centro de referência para poder ter esse ensinamento. Então, esse é um dos agravos, né? Eu não fui ensinado sobre, eu não sei atender. E assim, né, gente, não precisa ser ensinado sobre para saber que existe gente trans no mundo. A gente existe a gente existe desde antes da cisgeneridade. Nós somos o natural. Nós somos o antes de vocês. Eu, Bruni, o Júlio que estava aqui, a Bruna, né? Nós somos antes de vocês, né? Nós viemos antes da conformação binária de gênero. Então é muito curioso quando a gente traz o não binário, NB+, para a sigla, muito importante, mas sempre marcar que a nossa determinação de transgeneridade vem de um problema da cisgeneridade. Problema da cisgeneridade. Enfim, acho que a gente tem muito para discutir, não vou me alongar muito, mas queria lembrar, o professor Marco falou da questão de que o movimento de travestis é extremamente importante. A gente teve o Indianari falando aqui que em 1996 o Filadélfia garantiu o nome social em Curitiba e que a partir daí, né, o traviarcado, a santíssima travestilidade, traz a questão do nome social para a garantia do SUS. A histeria que o professor cita foi retirada de lá, mas nós estamos colocadas na histeria até hoje, né? Existe um capacitismo que atravessa o nosso corpo a todo momento, né? De que nós não somos capazes, inclusive, de definir o que somos, de definir o que queremos para os nossos corpos, né? Por que fazemos as nossas
Porque mulheres cis podem colocar uma prótese de silicone para aumentar os seios e a gente, hoje em dia, muito menos, mas num processo garantidor do SUS, ainda precisamos de laudos de pessoas que digam, de pessoas cis, de preferência, que digam do que somos e do que não somos. Né? Então, a gente garante o processo transexualizador, a gente faz a luta pelo processo transexualizador, mas sempre lembrando, né, de o quanto esse processo transexualizador ele é contraditório sobre os nossos corpos, né? Do quanto o processo transexualizador, embora a gente entenda que as disforias existem, são reais e cada um tem as suas, é um processo de uma gestão higienizante dos corpos, né? É a tentativa esquizofrênica de colocar os corpos todos iguais, de normatizar os corpos, né? Por isso que eu sempre coloco as fotos quando eu estou com o Bruno, quando eu estou com o Bruno, quando eu estou com o Júlio, beleza trans elevada à enésima potência, porque eu não quero ser cis, eu não quero parecer cis, e eu não quero reivindicar esse lugar para mim. Eu quero reivindicar o lugar da não binariedade, da travestilidade, de outras possibilidades de gênero que não sejam essas conformadas pela sociedade cisgênero, que nos coloca num lugar de antagonismo, né, do antagonismo dos corpos. O meu lugar aqui é um lugar de modera, debate, encaminha e resolve. Então, sintetizando e contribuindo para o debate, Marina nos traz, né, uma coisa que, bem uma perspectiva Foucaultiana, né, o governo da clínica. Né? Então, assim, o governo clínico, né, ou, de uma certa forma, o controle dos corpos, né? Então, assim, tem um debate, né? Nos convoca e nos invoca, né? Para, fazendo a conversa com o Marco e com a Dandara, pensar um pouco essa biocidadania, né? O tempo inteiro produzida, que a gente fala do Ministério da Saúde, mas a gente sabe que, em última instância, também tem uma conversa, né, principalmente sobre o processo transexualizador e a própria Política Nacional de Saúde Integral LGBT, com todo, como diz o Marco, né, quando ele traz a gente a pensar a marca, né, da luta dos corpos, das corpas, dos corpos, né, de sujeitos, sujeitas, sujeitos LGBTQIAP+, particularizando a população travesti, né, na construção da política, no enfrentamento da questão da AIDS, como traz aqui a Dandara por uma experiência de si, né, a partir de uma existência. Né, então, traz a existência da defesa da vida. Né, então, assim, a gente tem uma conversa muito gostosa, eu gostei muito, sem ninguém conhecer ninguém, desencadeou aqui um convite, uma reflexão crítica, né, que traz justamente a reflexão que a gente precisa pensar, né, a partir desse momento, né, que ambos, os três, né, o trio, né, a trio, né, traz uma reflexão do momento presente. Apesar de um passado, né, é o momento presente, né? Se traz, né, uma ruptura com uma descontinuidade, mas ao mesmo tempo uma continuidade, né, que tem que enfrentar uma ruptura, né? Assim, eu acho que a gente tem um movimento, né, que nos faz pensar a construção da Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT na sua formalidade, mas ela não é a própria formalidade imposta pelo Ministério, nem mesmo com a influência do Conselho Federal de Medicina em várias questões, né, que o Estatuto do Estado, né, nos coloca do ponto de vista da relação de regulação das corpas e dos corpos. Né? Então, assim, me chama a atenção várias coisas que foram colocadas aqui, vários temas, né? Mas justamente o enfrentamento. Marcos chama a atenção isso tempo inteiro, e
eu tenho isso comigo o tempo inteiro, se tudo é possível, só é possível a partir da luta. Só é possível a partir dos movimentos, só é possível a partir de nós fazermos o enfrentamento. E mesmo assim, a reflexão com relação ao próprio SUS. O SUS só foi possível do ponto de vista de uma luta de um movimento chamado Reforma Sanitária. Então, e era um movimento que coroa com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que eu participei em 1986. Eu era residente de saúde, então a gente via a luta, e isso tem a ver com a política de saúde LGBT, vamos dizer assim, na sua perspectiva justamente pela redemocratização do país. A gente viveu um momento de redemocratização, brigou pela democracia, como a gente está defendendo ela como valor hoje. Então, é um enfrentamento que faz com que saúde, dizia Aroca, justamente em 86, saúde é democracia. Porque a gente não estava na democracia, a gente estava construindo ainda a Assembleia Nacional Constituinte, a gente ia ter ainda as eleições no final de 86. E que, naquele momento mesmo, do ponto de vista que garante a saúde como direito, e constrói o SUS constitucional, nos exclui enquanto população LGBT, não reconhece a discriminação por orientação sexual. Então, esse mesmo Estado que reconhece o direito social, não reconhece o nosso próprio direito da especificidade, da singularidade. É isso, Eu me lembro, enquanto militante trotskista da Convergência Socialista, e a gente repudia a própria Constituição de 88. A gente não concorda com a Constituição. A gente não quer essa Constituição, que era uma coxa de retalho articulada com a burguesia. E de fato era. E a gente tem que defender ela hoje. Assim, é igual pensar a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica. Eu sou militante da luta antimanicomial. Não é a reforma psiquiátrica que a gente queria, mas a gente tem que defender, dado, do ponto de vista dos setores cristãos neopentecostais conservadores, que nos coloca de novo na cura gay, e a cura gay é um grande guarda-chuva, que é a cura de travestis, de transexuais, é a cura de toda a população LGBT, na emergência das comunidades terapêuticas. Que é isso, é o lugar da ortopedia do sujeito. O sujeito tem que se voltar a lógica da criação do divino. Se você nasceu assim, você é assim, você não pode se recriar, você não pode se reconstruir. Então, eu convoco a gente fazer essa reflexão, uma reflexão que faz com que a gente aposte na luta. É isso, não tem outra. Conversando com a mesa anterior, se a aposta é a morte, do ponto de vista mesmo de uma política de morte, da necropolítica, a gente tem que fazer a política da vida. E não tem como fazer a política da vida na singularidade, rompendo com a lógica dos riscos, rompendo com a lógica das vulnerabilidades, mas na afirmação da diferença, fazermos com que a vida seja aceita, aceita que dói menos. É isso, eu adoro aprender as coisas novas com os estudantes, aceita que dói menos, Tá suave, Sidney? Que Sidney não está aqui ainda. Aprende com o Sidney sempre que tá suave, Então, assim, não está suave, mas está suave para a gente se aliançar, no sentido de reafirmar e sustentar, do ponto de vista da saúde, o SUS. Porque ele não está só na perspectiva do desmonte, ele está sendo destruído. Então, se a gente tem uma política, aliás, não só a política de saúde LGBT, mas todas as políticas equitativas, porque o transito, na militância da população cigana, meu povo, articulado com a população negra, as políticas equitativas, elas só foram possíveis por conta de um princípio do SUS que a gente construiu lá nos anos 80. Então, assim, a gente tem que sustentar isso nesse momento, um momento de... não é só polarização, é apostar mesmo no projeto que é divergente do projeto que está posto, porque esse projeto que está posto
é de morte, é antigênero, é anti-LGBT, é anti-negro, é anti-mulher, é anti-tudo. Né? Então, assim, ou seja, é o que a gente estava falando anteriormente, né? A gente tem que fazer viver, porque a lógica do Estado é deixar a gente morrer. Né? Então, eu acho que aí a gente já abre uma conversa, né, como diz na mesa anterior, para o bate-boca. Adorei a expressão bate-boca, vou usar o tempo inteiro, porque adoro bate-boca, ainda mais que eu sou da periferia. Né? Então, vamos fazer um bate-boca. Quem quer começar o bate-boca? Se não quiser, não tem problema, tem um coffee break daqui a pouco. Só para esquentar, porque eu acho que todo mundo também quer continuar discutindo isso em outras vias. Mas eu acho que dialogou muito com a mesa anterior. Porque quando a Marina abre, eu vi que ela usou o campo do Bourdieu, eu acho que tem a ver com essa questão de afirmar que há uma disputa política, né, por trás da produção dos documentos técnicos, da norma, que eu acho que é essa questão que você foi, né, colocando. E quando o Marx traz, né, a questão de que, mesmo havendo muita disputa política, depois, quando há um documento que nos dá um respiro, né, que a gente também tem que afirmar o lado técnico para daí dar sobrevida, eu acho que isso é por isso que eu uso muito Bourdieu na minha aula, porque eu acho que é isso, é dessa autonomia relativa dos campos. Né? Nem tudo a política atravessa, mas daí a gente consegue elaborar alguma coisa e depois a gente se fecha um pouco para nos blindar de uma política de negação. Eu acho que é um pouco que a gente tem feito, né, com essa Constituição que o Marco fala agora, que é isso, não era a Constituição que a gente queria, as notas lá das assembleias mostram isso, os debates parecem que são desse tempo de agora, né? Mulheres negando o debate da sexualidade, da identidade de gênero, porque entendiam que mulheres cis, lógico, né? Porque isso ia atrapalhar o debate das mulheres. Então, essa teia de discriminações que a gente viu estava lá presente, não era o texto que a gente queria. Ainda assim, como a perspectiva era muito pior, porque o projeto era hiperconservador, a gente tinha 2 projetos políticos em disputa, a gente fez um pequeno milagre na Constituição de 88. Não era o que a gente queria, mas o texto, e eu fiquei pensando, a Marina desenhando os capítulos ali do documento, né? Algumas questões que conseguiram dar vazão naquele momento, hoje são mobilizadas pelos grupos, né, pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais, para reivindicar. Então, a gente coloca algumas pílulas nesses documentos que tem que ter sobrevida. E o que a gente está vendo agora também, né, eu acho que a questão a politização de tudo, né? Me preocupa essa lógica agora, quando a técnica, a gente precisa afirmar a técnica para dar sobrevida, nos blindar numa política de negação, a gente empodera os técnicos. Né? O protagonismo médico, o protagonismo jurídico, só que são grupos extremamente conservadores. Depois a gente tem que arcar com, né, a serpente que foi criada. E a gente está vivendo esse momento dessa infiltração, a gente não precisa nem realmente quebrar os documentos. Por quê? Porque as categorias são infiltradas. Esse governo, a gente imaginava que ele fosse operar assim, né, se articulando com muita produção normativa, cancelando os documentos, mas não precisa, eles se infiltram e simplesmente não dão espaço para que a gente consiga, né, vivenciando as políticas. Quando a gente tem o Conselho Federal de Medicina, assim, diante de tudo que acontece de aberração, de violência, né, institucional, a gente vê eles pronunciar para impedir o uso da palavra violência obstétrica, que é uma ofensa aos médicos. Está tudo dominado, né? Então, o trabalho é muito difícil, assim, né? A gente está diante de um cenário, mas eu acho que resgatar esses pontos não é só de saudosismo, sabe? Que a gente teve um passado. É para lembrar que a gente tem repertório. A gente tem repertório. A gente tem repertório. Então, a gente tem mecanismos para fazer a luta. Tem hora, que eu acho que é o momento de agora, que a gente tem que dar uma reinventada. Porque os mecanismos foram um pouco, né, assim, alguns saturados, a gente tem uma nova sociabilidade por conta da pandemia, essa questão que você fala da letargia, né, a gente
Isso aqui tem entupido de gente, se a gente pensasse, né? Mas está ótimo, né? Tem muita gente já, enfim, em relação aos outros dias. Mas tem essa letargia, acho que a gente criou outros mecanismos e que eles têm uma lógica privada, de algoritmo, tem um monte de problema aí. A gente vai ter que reinventar mecanismos, mas já fizemos. Então, eu acho que tanto do ponto de vista da medicina, da saúde, do direito, politizar o debate é o ponto de partida, né? Não aceitar essa ideia da técnica neutra é fundamental, porque é isso, né? O campo judicial, o campo da medicina, da saúde, eles se comportam nessa camuflagem entre o campo que é do científico, vou revelar a verdade, e o campo da política. Quando convém, a gente assume a disputa. Quando convém, a gente fala, peraí, que é técnico, estou revelando, e faz parte do jogo. Então, acho que é muito bacana quando a gente traz esse debate todo para pensar que não é de agora, realmente, né? Quando eu falei na mesa anterior, olha, a pauta das imoralidades sexuais foi muito mobilizada nas disputas de 2018, a gente está aí nesse problema, a gente tem que calcular, como a Nádia está falando, a gente tem que calcular, porque... Mas isso não é de agora mesmo. Talvez seja um momento mais desafiador, mas a gente tem repertório. Acho que a gente tem repertório e eu saio daqui muito feliz de ver que tanto do campo de vista do direito, que é um campo historicamente de muita violência, quanto do campo da saúde, que também a gente está aqui falando sobre isso, há esses quadros para a gente pensar e sem ter que abandonar os campos, porque a gente sempre, não sei vocês, mas eu sofri vários convites de expulsão. Você fala tanto mal de direito, mas não faz direito. Porque não pode continuar assim, né? Então, eu podia fazer outra coisa, mas eu queria estar aqui, né? Trincheira, resistência. Então, eu fico muito feliz da gente ter quadros da saúde que vão reafirmar a importância e fazer a luta de dentro, né? Então, que dá para ficar bem, gente. Assim, essa foi a Qual é seu nome? Joana. Tá ligado? Oi, Joana. Super obrigado da sua fala, viu? Acho que eu só, assim, grifaria um pouco hoje essa ideia de que a gente está com alguma saudade, obviamente, né, de um pouco de tranquilidade no cotidiano. Eu só grifaria de que a gente precisa pensar em dois elementos, que primeiro, a democracia é um negócio confuso e difícil mesmo. Não veio para ser fácil. Né? E ela implica em as instituições e as pessoas e os discursos científicos, seja eles quais forem, se quiserem construir a democracia, se definirem incompletos sempre. E eu acho que essa é uma questão nossa, entendeu? Eu acho que tudo nosso aqui parece que todo mundo sabe demais. O CFM fala demais, o Ministério da Saúde fala demais, todo mundo fala muito. Fala o que não deveria falar. O processo transexualizador é um bom exemplo. E por isso que quando eu peguei essa linha do tempo, era um pouco para falar assim, olha, são tantas forças que talvez, e tem muitas outras, que a gente precisaria da visibilidade. Mas o processo transexualizador, ele já revela, e essa talvez seja uma boa tarefa que tu colocaste antes, ele já revela o quão baixa era a nossa democracia antes, o quão pouco densa ela era. Porque quem definiu a prática do SUS foi o CFM. E não existe nenhuma autarquia que decide o que o Ministério da Saúde faz. O Conselho Federal de Psicologia não pode dizer qual é o programa de política pública para a saúde mental que o Ministério da Saúde vai ter. Ele pode dizer qual é a regulamentação ética, o que ele considera ético, o que não é ético, né? Isso aqui define assim, a transexualidade é aquilo outro, o que eles têm na cabeça. Mas você não pode dizer o que o Ministério da Saúde vai fazer. E ele disse. E o Ministério da Saúde de 2008 aceitou. Por isso a gente tem uma portaria porca nesse sentido, mal escrita, patologizadora, que depois ficou nessas revisões todas porque todo mundo começou a gritar. Mas eu acho que esse é um bom exemplo, sabe, de que precisava a gente dizer para o CFM, vocês sabem menos do que vocês acham que sabem. Então vocês parem aí, vocês podem falar, olha, isso aqui é ética do médico, ponto final.
Você não pode falar como vai ser o programa, quem que você vai atender, o que você vai fazer. Isso cabe ao Estado e à sociedade decidir se nós queremos que as pessoas trans cuidem da saúde e tenham acesso à saúde ou não. Porque o processo transexualizador no frigir dos ovos, ele é isso, ele é cuidado de saúde trans específica. Ele ficou grudado na coisa da transformação corporal, vamos dizer assim, por uma questão histórica, mas ele é saúde trans específica. Ele é da pessoa. Teoricamente, ninguém precisa ir no ambulatório trans porque está com dor de dente. Mas uma travesti que vai lá porque está com dor de dente é porque ela já passou por um percurso todo de violência em outros lugares, ela sabe onde ela pode ir. Então, óbvio que ele acaba sendo importante nesse sentido. Né? Então, eu acho que essa história do processo transexualizador é um pouco ícone para mim da baixa democracia que a gente já tinha, entendeu? E estávamos todos lá, participando, cis-LGBT, sei lá, entendeu? Então, se agora a gente tem algum ímpeto, assim, que eu acho que a tua fala é inspiradora para isso, que a gente não esqueça que a gente precisa partir do ponto de partida de que a gente sabe menos do que a gente acha que a gente sabe. Os ativistas sabem menos do que eles falam. Os profissionais sabem menos do que falam também. Falam demais. Os técnicos falam demais. Precisam ouvir. Ouvir o ativista, ouvir o gestor. Um processo desse transexualizador é absolutamente complexo para tu pôr na rua, gente. Isso não basta tu ter meia dúzia de gente. A maior parte dos ambulatórios desse país não nasceu com vontade médica nenhuma. Nasceu porque tinha um enfermeiro, uma enfermeira, porque tinha uma ativista, porque tinha uma assistente social, porque tinha uma... Tem um ambulatório que nasceu porque tinha uma fonoaudióloga sensível para a questão. E ele nasceu com aula de fono e voz que as pessoas têm. Depois apareceu uma enfermeira e psicólogo que tem em todo lado, porque os médicos deixam os psicólogos lá, porque eles acham que psicólogo isso é problema de psicólogo. Entendeu? Então, precisa a psicologia dizer que sabe menos de transexualidade. Precisa o Estado dizer que sabe menos e escutar. E eu acho que isso instalaria outra discussão entre nós sobre direitos, sobre saúde, sobre essas coisas todas. Então, te agradeço assim, pela tua fala, que eu acho que é inspiradora para a gente pensar que as instituições elas não são de todo mal. Elas são o que elas são. Esse é o problema. E elas não nasceram para ser justas. Mas nós estamos nelas. E faremos delas alguma coisa melhor. E faremos desse processo uma coisa melhor. Não é possível que ele seja esse lixo como ele foi pensado, porque foram os médicos. E vou te falar mais, é esse presidente do CFM que estava na direção. Só que ele era vice-presidente. Ele era primeiro secretário-geral, depois virou vice-presidente, depois virou esse capacho do Bolsonaro que ele era. E foi esse senhor que bateu o martelo em que o Ministério da Saúde do governo PT assinou embaixo. Então, o nosso problema é longo, porque a gente já não tinha uma democracia densa. Não é? E agora está na nossa mão, densificar isso ou não. Eu acho que essa é nosso problema. Isso é uma coisa. Uberlândia começou cirurgias. Ótimo. Falou aquela, eu lembrei disso, porque eu estive lá agora. Ainda não é uma coisa, não está aberto, porque lá é encaminhamento SUS, né? Então está nesse período. Mas eles começaram cirurgias lá. Não está credenciado também. A atenção hospitalar não está credenciada, só ambulatorial. Eu queria fazer um desenho para vocês, assim, com relação ao CFM, porque, curiosamente, apesar de ser uma instituição extremamente conservadora, as publicações de saúde da mulher, por exemplo, mais modernas no Brasil das instituições é do Conselho Federal de Medicina. E aí você pensa assim, por quê? Né? Por que a gente tem um conselho que hoje é tão bolsonarista? E acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque as figuras que estão lá, não estão lá agora, elas já estavam lá antes, você citou uma figura, né, do atual presidente. Mas quando a gente volta lá no governo Dilma, que o governo Dilma fez uma coisa que revoltou a classe médica, que foi o programa Mais Médicos. Isso daí tem que ser dito. Inclusive o protocolo que eu participei da escrita dele, ele veio para poder dar embasamento jurídico
de um documento do Ministério da Saúde para que profissionais não médicos tivessem condutas que os médicos disputam como ato médico. Né? Quando eu falei sobre a questão de que era um protocolo que vinha para quebrar a hegemonia médica, era nesse sentido. Então, esse documento, inclusive, está lá assim, sei lá, conduta X, quais profissionais podem fazer, tem uma tabela que fala. Então, coleta de citopatológico de útero, não é só do médico, aí está lá os profissionais que podem coletar. Porque lá no Alto Amazonas, o médico não vai, quem vai é o técnico de enfermagem, ele que coleta. Então, lá no Alto Amazonas, se alguém se corta, não tem médico para fazer sutura. Então, assim, esse documento veio nesse cenário. E aí você tem um governo que tirou a autoridade de campo científico do CFM, dizendo que médicos que viriam de fora poderiam atuar como médicos no Brasil. Você tem o Conselho Federal tendo uma disputa acirradíssima com o governo Dilma, e aí dentro do próprio Conselho você começa a ver uma ascensão conservadora se alinhando a quem estava contra o PT. Foi isso que aconteceu, basicamente. Assim, resumindo, né? Claro que é muito mais complexo que isso, tem outros fatores que eu não estou levando em consideração, mas você vê o Conselho Federal de Medicina completamente alinhado ao bolsonarismo por conta da forma como o governo petista conduziu a relação, questionando o poder e a hierarquia de médicos dentro de certas decisões. Exatamente, o revalida, exatamente. A questão do médico estrangeiro vir não precisar de fazer o revalida para poder atuar como médico no Brasil. Eu tenho colegas que trabalharam comigo que ficaram aqui anos e agora estão desempregados sem profissão porque são médicos estrangeiros e não fizeram revalida. Tem colega médica que estava passando fome. Então, assim, o que o Conselho Federal de Medicina fez foi se alinhar dentro dessa lógica mesmo. E aí a gente está falando de poder, a gente está falando de poder o tempo todo aqui de hierarquia, né? A gente está falando de sexualidade, está falando de gênero, está falando de saúde, tá falando quando a gente está falando do CFM, a gente está falando disso tudo também. Hierarquia, poder, tá? Vou agradecer as palavras da Joana, porque eu ia fazer isso na minha fala e aí passou por alto, porque eu também comecei a me cobrar do tempo, né? Aí a gente começa a se cobrar do tempo, fica doida, aí vai passando. Mas eu fico pensando, sabe, Joana, que essa reinvenção, e aí agora eu estou falando como uma atora política, né? Eu sou pré-candidata a deputada estadual pela cidade, numa construção coletiva que nasce junto com o centro de referência, o professor Marco, com o Bruno, com o Zezé, com o João, com o Juliano, com inúmeras pessoas, né? E eu penso que essa reinvenção ela precisa vir de uma radicalidade da pauta, sabe assim? Eu fico muito assustada, a Nádia não está aqui mais, eu falo isso diretamente com ela, quando a gente fala que não vai levantar determinados assuntos porque é ano de eleição. Porque eles fazem isso. O Melo fez o que fez com ela, porque a gente está no ano de eleição. O Melo colocou ela como capeta na rede social, no vídeo montado, porque a gente está no ano de eleição. Eles estão fazendo a disputa pelo lado deles. E aí eu me pergunto, por que a gente não vai fazer a disputa pelo nosso lado? Por que a gente vai voltar atrás, né? Que é o que você está falando? Por que a gente vai fazer a coisa escondida? Por que não pode ter a foto no piano? Por que a gente não faz esse enfrentamento? Eu acho que isso fala muito da Constituição de 88, mas fala muito do Brasil. Quem é, como foi construído, na base de quem. Nós somos um país que foi construído na base do estupro do povo originário e das mulheres pretas que estavam aqui. Aborto para a mulher preta é outro assunto. Aborto para a mulher preta é resistência. Aborto para a mulher preta é não colocar sua cria na mão de quem vai explorá-la. Não é só uma questão de saúde pública. Não é só uma questão de direito. Então é impossível que a gente não fale sobre isso. É impossível que na nossa radicalidade política a gente não traga essas especificidades. A gente não cobre, por exemplo, uma implementação na cidade, porque a cidade não tem de um processo de garantia de direitos sexuais reprodutivos. Nós fechamos uma casa de parto. Nós fechamos uma casa de parto. Para colocar um sindicato dos técnicos administrativos, que hoje é meu sindicato, mas foi um grande equívoco, tinha inúmeros lugares que o sindicato dos técnicos universitários poderia estar, inclusive dentro da universidade, inúmeros lugares fechados dentro da universidade.
né? E aí é isso, assim, é o ataque direto. E aí eu fico me questionando, né? Como que a gente, nessa ideia de não dar pano para eles, nós nos colocamos num lugar de cada vez mais deixar eles protagonizarem a luta em cima da gente. Porque não se enganem, não vão deixar de falar da Dandara travesti. Eu sou a fala do grupo de vereadores de Juiz de Fora. Vários prints eu já recebi. Quantas vezes eu fui chamado de coitada, por mulheres, inclusive, que estão lá dentro. Por mulheres que estão lá dentro. Coitada, acho que vai ser eleita. Coitada. E aí eu fico me perguntando, né, dentro dessa radicalidade, porque vamos ser eleitas, né? Somos eleitas para quê? Né? Qual é o objetivo de eu colocar o meu corpo na disputa, com uma ameaça de morte, inclusive, né? Qual é o objetivo? É eu chegar lá e assumir aquele lugar e começar a ter as benesses daquele lugar? Ou é eu levar essa radicalidade política para aquele lugar para fazer um enfrentamento com essas pessoas? Né? É chegar lá e retirar a pauta? Ah, não, vou retirar a pauta porque vai dar pano para manga para eles. Né? E aí? A gente vai continuar retirando as nossas pautas até quando? Até quando nós vamos continuar fazendo esses jogos, né? Esses jogos de, vou retirar para ganhar ali. Não, eu quero ganhar tudo. Eu quero ganhar tudo. Eu não quero viver de esmola mais. Eu não quero ter que ficar fazendo política de doação de cesta básica para travesti, que não acessa os SUAS na cidade. Então eu acho que a nossa reinvenção é desse lado. É uma reinvenção pela radicalidade política. Porque, vou deixar a pergunta no ar, para que somos eleitas? Para que somos eleitas? A gente tenta ocupar a institucionalidade da eleição para quê? Para que a gente quer estar lá? Qual é o objetivo de estar dentro desses lugares de poder de decisão? Para dizer que uma travesti ocupou aquele lugar de poder de decisão? Esse lugar de poder de decisão, dentre as minhas, eu tenho. Lugar de poder de decisão pelo lugar de poder de decisão, no movimento travesti, a Dandara é a referência, é um lugar de poder de decisão. A gente está falando de que lugar que é. Na prostituição, a Dandara tem um lugar de poder de decisão. A gente está falando de que lugar de poder de decisão que é. Eu não sou cafetina, não cobro nada, lugar nenhum. Mas é um lugar de organização. Né? Então, a gente está ali só para entrar e depois ficar negociando com essas pessoas. Eu entendo exatamente onde está essa ameaça, mas eu fiquei indignada no dia que a grande querida Duda Salaber falou que ligou para o cara para pedir para parar de atacar ela. Eu não negocio com fascista, porque com fascista a gente não negocia, a gente não conversa, a gente bota forca. Com fascista a gente bota forca, que é como todos eles foram feitos no mundo todo, né? Mussolini morreu. Gente, a gente está numa avançada da hora, a gente está ligou. Ligou? Como eu sou surda, não escuto direito. Eu acho que a conversa poderia, igual na mesa anterior, né? A conversa é boa, o bate-boca é maravilhoso, mas a gente tem um horário, né? E justamente porque a gente tem pode passar por favor? A gente tem um evento cultural agora, né? A galera da cultura já está lá no ritmo, né? Temos um coffee break, é assim? Adoro esses estudantes. Né? Eu sou do tempo do papo firme, joinha. Ou então paz e amor, só isso. Agora já tem um negócio assim. Teremos agora um coffee break. Na verdade, não é um coffee break, já é um pós-coffee break, né? Porque a gente já teve um coffee break de intervalo, tem esse coffee break agora. E a gente vai ter lançamentos de livro, particularmente o nosso livro aqui. São os 10 anos da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, né, que a gente está lançando aqui. Né? Então tem capítulo da Bruni com Juliana, do Marco, né, do Júlio, que estava aqui na mesa da tarde, né, da Camila, que fez o mestrado com a gente aqui, da Esther, que fez o mestrado com a gente aqui. Ou seja, a gente também está contribuindo para a discussão e para o debate, né, de consolidação, deixando aqui um legado escrito, né? Não é só, não tem online não, é escrito.
né, para produzir. Então eu quero agradecer a presença de todos, vou passar para a mesa para a gente poder fazer as considerações finais, e aí a gente passa então para esse Comes e Bebes e o lançamento do livro, juntamente com a Luísa, que está lançando dela, que ela falou na mesa anterior, sobre transexualidade e direito. Eu queria só que a gente pensasse um pouquinho nas políticas que estão aí vigentes, ou mais ou menos vigentes, né, como instituições que têm uma carreira. Um exercício um pouco antropológico isso, mas você pensar que existe uma carreira. Então, a própria política nacional, né, que o Marcos apresentou, ela tem uma carreira, ela foi gestada, ela foi publicada, ela teve consequências, existe todo um histórico que levou aquela política a ser construída, e ela está aí ainda, né? A forma como que a gente vai conseguir fazer com que essa política ainda seja usada por nós, para a gente ampliar o nosso horizonte democrático, isso é uma construção nossa, cotidiana, a partir de agora. A gente tem as eleições aí que vão dar muita pano para a manga para a gente, mas existe uma carreira. Então, elas não é um saudosismo, ela não morreu, ela está lá ainda. E a gente não está aqui parado, né? Eu penso assim, a gente não está aqui parado. Então, eu acho que pensar com essa perspectiva talvez nos dê um pouquinho mais de força para continuar. Eu quero agradecer só a presença de todo mundo, agradecer ao Marco, Centro, de ter feito esse livro, sabe? Eu acho que poucas pessoas levantaram a bola dos 10 anos. E eu acho que é uma forma de você levantar a bola da discussão da democracia, na verdade. Então, eu acho que está super de parabéns nesse sentido. Foi bem sacado a ideia de puxar um documento que pouca gente leu, quase ninguém conhece, vou ser sincero. Por isso que tem 50 lâminas no meu PowerPoint, porque é um documento infindável, tem um monte de diretrias, entendeu? Pouquíssimas pessoas leram esse documento, é óbvio. Né? Até porque ele não é para ser lido, ele é chato para cacete, entendeu? Então, eu acho bom que as pessoas saibam que isso existe, né? E que isso precisa ser presentificado. Então, eu queria parabenizar vocês de ter levantado essa bola, que é um pouco levantar a discussão da democracia hoje. Né? E é isso. Obrigado e beijos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Assim, a gente tem feito algumas falas de que nós não temos centro de referência, mas nós temos um centro de referência desde 2019. Ele foi inaugurado no dia 5 de agosto de 2019. E esse seminário comemora os 3 anos, então, de existência do Centro de Referência de Juiz de Fora. Ele é um produto de uma parceria de inúmeros movimentos sociais, junto com o professor Marco e a professora Joana, a professora Juliana, a Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas eu estou subvertendo aí a ótica de que a gente fala que a gente não tem, porque a gente tem. Tem, e ele funciona como centro de referência. Esse seminário está aqui para comemorar exatamente esses 3 anos. Não foi o poder público, é a militância quem faz, são ex-bolsistas quem colocam para frente, nos ajudam, né? Eu também como bolsista agora, mas antes como cofundadora e bolsista voluntário. Mas ele existe, ele é um produto de um sonho que a gente sonhou junto, demorou 19 anos para acontecer. Mas aconteceu e está aqui vivo e está fazendo história na cidade de Juiz de Fora, porque a gente tem cada vez mais recebendo o público LGBTQIA+, seja né, nas suas violações de direito, seja na sua referência, enquanto um lugar de acolhimento para vir e dizer, olha, eu sou trans e não sei como fazer, tem muitos anos que eu guardo isso para mim e não falo com ninguém, eu preciso de ajuda, quero saber como que a gente pode fazer para melhorar tal processo, quero trazer os homens trans para fazer o debate junto com a gente. Então é isso, assim, ele está aqui, ele está vivo, a gente quer que ele se torne, né, uma iniciativa do poder público, mas a gente vai poder dizer um dia que ele começou pelas nossas mãos, pela mão da militância, pela mão do ativismo, e tem centro de referência,
Então, parabéns ao Centro de Referência pelos 3 anos que estão com Gente, beijão para todos. A gente vai ter um evento cultural, vai ter intervenções políticas. A vereadora Thalia já está aí, né? E outros companheiros também, companheiras e companheiros. Então agora a gente tem o Vamos e Bebes, o evento cultural, a feirinha, lançamento do livro, noite de autógrafos, beijos e abraços.